A análise de hoje cruza dados de arquivos históricos locais, alguns relatos em vídeo muito interessantes de caminhadas pelas ruas da cidade e reportagens jornalísticas mais recentes. Sim, um material de base excelente, né? Muito bom. E a nossa missão aqui é, tentar desvendar um mistério geográfico e cultural muito específico. Aham. A gente vai mergulhar na história de Caratinga. Uma cidade no leste de Minas Gerais, né? Bem ali encravada no Vale do Rio Doce. Exato. E o motivo de a gente focar nesse lugar hoje, que tem lá seus cerca de 90 mil habitantes, é que Caratinga é, assim, um poço de contradições fascinantes. Não tem como negar. Porque, pensa comigo, é um local que nasceu de uma exploração desesperada no meio de uma mata super fechada, ficou famoso pelo nome de um inhame, mas ao mesmo tempo guarda uma obra do Oscar Niemeyer na praça principal. Pois é, uma mistura bem improvável. E ainda exportou para o Brasil todo mentes brilhantes, sabe? Tipo o criador do Menino Maluquinho. É um contraste que desafia aquela ideia meio preguiçosa de que a história de cidades do interior é sempre linear, né, ou monótona. Total. Quando a gente olha para a documentação histórica e para o desenvolvimento urbano de Caratinga, o que se revela é tipo um laboratório a céu aberto. A cidade funciona como um microcosmo que explica muito bem como o Brasil colide as raízes rurais dele com um desejo quase desesperado pela modernidade. Nossa, sim. E para entender como essa colisão acontece na prática, a gente precisa, voltar para a estaca zero. Certíssimo. Certo, vamos desempacotar isso. Isso nos leva direto para o ano de 1841. Século XIX, né? Isso. Os registros marcam a chegada de um desbravador chamado Domingos Fernandes Lana, que veio lá das bandas de Abricampo, rasgando a floresta mesmo. Uma expedição bem difícil para a época. Muito. Mas o que me chamou muita atenção lendo o material é que ele não estava atrás de ouro ou diamante. Que é o que a gente logo espera quando fala da ocupação de Minas Gerais, né? Exatamente. O alvo dele era a poia. Ah, a poia, ou ipecaconha. Isso. É uma planta rasteira que, naquela época, valia uma verdadeira fortuna. Caramba, isso me lembra, uma espécie de corrida do ouro botânica. Sim, é uma boa analogia. Uma corrida farmacêutica, na verdade. Os jornais da época que a gente analisou mostram que a raiz da poia era exportada a peso de ouro para a Europa. Porque ela funcionava como um anti-inflamatório, expectorante e até um amebicida bem potente. Só que essa corrida não aconteceu num vácuo, né? O território já tinha dono. Exato. E aqui a história ganha contornos bem sombrios assim. Muito pesados. E a gente tem que olhar para isso de frente. É o padrão trágico da expansão territorial brasileira. Os documentos apontam que a região era amplamente dominada pelos butucudos e pelos bugres. Que pertenciam à nação Aimoré, certo? Isso mesmo. E o que é fascinante de um jeito triste aqui é que o mecanismo de ocupação não foi um acordo pacífico. Foi uma invasão mesmo, impulsionada pelo lucro da Poiá. Sim. As fontes relatam que as tribos locais foram quase que inteiramente dizimadas. Tem um relato chocante nos registros sobre uma batalha perto do antigo presídio de Cuité, que ficava ali numa rota próxima. Sim, um posto militar da época. Era um posto para degredados, né? E a violência contra os indígenas relatada nos documentos é brutal. Ou seja, a base da cidade é pavimentada em conflito violento, o que contrasta de forma bizarra com aquela imagem pacata de interior que a gente costuma ter, né? Sem dúvida. A ocupação foi consolidada pela força. E isso abre caminho para o homem que os registros oficiais consideram o fundador de fato da cidade, o João Caetano do Nascimento. Certo. Ele chega em 1848, já acompanhado de familiares, amigos e, claro, pessoas escravizadas. E a intenção dele já não era só extrair a poaia, sabe? Era demarcar posses, plantar, criar gado, fixar raízes. E o marco dessa fundação é super curioso, porque mistura a posse de terra com uma tradição religiosa fortíssima. Sim, a fogueira de São João. Eles acendem uma fogueira gigantesca na véspera do dia de São João,
em 23 de junho de 1848. O que amarra perfeitamente, né, o fato de São João Batista ser o padroeiro até hoje. Exato. E o dia da cidade ser comemorado em 24 de junho. Mas peraí, me ajuda a entender a questão do nome. Vamos lá. O Domingos Fernandes Lana batiza a Serra de Caratinga, certo? Lendo as teorias nos documentos sobre a origem dessa palavra, parece que tem uma briga etimológica aí. Tem sim, uma disputa bem curiosa. A principal teoria defende que o nome vem da junção tupi de cará com tinga. O cara branco. Isso, que seria um tubérculo que literalmente salvou essa turma da fome no meio do mato, né? Essa é a vertente mais forte, sim. Sustentada por botânicos e pelos historiadores locais lá nas fontes. O cara branco é um alimento denso, e a abundância dele garantiu a sobrevivência das primeiras expedições. Mas eu vi outras duas teorias correndo por fora no folclore local. Ah, as versões mais pitorescas, né? Sim. Uma diz que, havia um macaco nativo com a cara branca, e a outra jura que era um peixinho de rio de escamas claras. Aham. Mas sério, macaco de cara branca, isso me cheira muito à lenda urbana. Não tem muita base, não. Não é meio que só a tentativa de uma sociedade que depois ficou rica de tentar apagar o fato de que a cidade tem o nome de um inhame, porque soa pouco glamuroso? Olha, é uma leitura muito perspicaz da sua parte. A memória popular frequentemente tenta reescrever origens que considera simples demais, sabe? Aham. Não há registros biológicos sólidos nas fontes que a gente analisou que sustentem uma superpopulação desses macacos de cara branca, algo que justificasse nomear toda a região. Entendi. O mecanismo real por trás dessas lendas é a busca por status. Quando Caratinga enriquece décadas depois, ser a cidade do inhame não soa tão nobre para a elite quanto ser a terra de um animal exótico. Nossa, faz todo sentido. Principalmente se a gente olhar porque acontece a seguir na linha do tempo deles, Vamos o né? banho econômico. Porque o salto que Caratinga dá no início do século XX é absurdo, né? A cidade é emancipada ali em 1890 e começa a tentar quebrar o isolamento geográfico a todo custo. E o vetor dessa quebra de isolamento, né, é a logística. Totalmente bancada pelo dinheiro do café. Ah, o café é sempre ele. Sim. Em 1930, a população local praticamente exige e consegue a chegada da estrada de ferro Leopoldina. Que muda tudo. Mudou o jogo. E 11 anos depois, em 41, começa a construção da BR-116, a rodovia Rio-Bahia, que corta o município. Isso traz muito dinheiro? Certo. Muito. O café e a hortifruticultura, que depois vai culminar na criação de uma grande ceasa local, injetam um volume de capital que transforma completamente a psique da cidade. É aqui que a paisagem visual de Caratinga dá um nó na nossa cabeça, pelo que a gente vê nos vídeos. O choque arquitetônico. Caminhando pelas ruas, através desses vídeos de passeio que a gente analisou, a primeira coisa que domina o horizonte é a Catedral de São João Batista. Imensa, né? É uma estrutura gótica colossal. Os documentos apontam que ela foi idealizada pelo Monsenhor Rocha, um homem que aparentemente não parava quieto. Definitivamente não. Porque ele foi responsável por construir 13 igrejas na região. 13. O Monsenhor Rocha representa a força institucional e política da Igreja Católica no interior do Brasil no século XX, sabe? Sim. Se a gente conectar isso ao panorama geral, a Catedral Gótica, junto com o Santuário de Adoração Perpétua, que foi projetado pelo Padre Colombo, eles não são apenas locais de culto. Não. Não. Eles são declarações de poder e ordem. Mostram que o crescimento econômico do café ali estava ancorado na tradição mais rígida possível. Certo. Tradição rígida e arquitetura gótica. Mas aí, você vira a esquina, entra na Praça Cesário Alvim, no coração de todo esse conservadorismo, e dá de cara com um coreto de cimento armado, com aquelas curvas inconfundíveis. O famoso coreto. É um projeto do Oscar Niemeyer. Tipo, como isso é possível? É brilhante, né? Por que o Niemeyer faria um coreto no interior de Minas? E mais importante, como a elite conservadora local aceitou colocar um disco voador de concreto no meio da praça deles? Olha, o mecanismo aqui é puramente psicológico e político. As lideranças locais queriam projetar Caratinga para o futuro. Eles tinham o dinheiro do café agora.
E eles queriam apagar qualquer resquício daquela imagem de fundação rústica, sabe? Da época do mato e do cara branco. Eles queriam parecer chiques. Isso. E o modernismo no Brasil ali nos anos 40 e 50 era o grande símbolo de sofisticação. Trazer um projeto do Niemeyer era basicamente comprar um selo de modernidade. É fascinante, eles usaram a arquitetura de vanguarda como marketing urbano. Exatamente. E a elite abraçou isso porque, no fim das contas, não ameaçava o poder deles. Pelo contrário, mostrava que eles estavam alinhados com o que havia de mais novo no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Faz sentido. E a prova de que isso era um projeto integrado de cidade é que, em 1947, eles inauguram o Cine Brasil. Ah, o cinema. Sim. As fontes da época que lemos descrevem o cinema como o ápice da vitalidade cultural deles. Caratinga queria muito estar na vanguarda. Ou seja, a praça principal vira um resumo do próprio Brasil, né? O gótico apontando para o céu de um lado, ditando a moral, Sim. e as curvas do Niemeyer e a tela de cinema do outro, puxando a cidade para o futuro. Um contraste perfeito. Mas, bom, deixando o concreto um pouco de lado, o que sustenta a identidade de um lugar não é só o que o ser humano constrói, né? O material de pesquisa dedica muito espaço à geografia física de Caratinga. Verdade. Que serve como uma espécie de âncora para a memória. Aqui é que a coisa fica realmente interessante no sentido emocional. A paisagem natural costuma funcionar como um espelho da resiliência de uma comunidade. É bem visível isso lá. E o maior exemplo disso nos textos é a Pedra Itaúna. Lendo os relatos, fica claro que não é só uma montanha. Longe disso. É um monólito de mais de 1.000 metros de altitude que fica vigiando a cidade. É tão simbólico que, em 77, foi colocado no próprio brasão do município. E sim, no brasão oficial. É quase como se a pedra fosse o compasso de Caratinga, uma referência inabalável ali, sabe? Exato. E dividindo esse panteão natural, a gente tem também a reserva particular do patrimônio natural Feliciano Miguel Abdala. Que tem os macacos, né? Isso, que abriga o Muriqui do Norte, o maior primata das Américas. É um santuário literal de preservação dentro da cidade. Incrível. Essas formações dão uma sensação de permanência. Dão. A economia pode oscilar, os prefeitos mudam, as modas arquitetônicas passam. Mas a Pedra Itaúna continua lá, imutável. Só que essa sensação de permanência inabalável da pedra entra em choque direto com a fragilidade de um evento recente. Sim, um contraste brutal. Um evento que aparece em todos os levantamentos modernos sobre a cidade. É impossível analisar Caratinga hoje sem esbarrar no impacto da morte da cantora Marília Mendonça. Em 2021. Isso. O avião dela caiu a poucos quilômetros do pouso, justamente quando ela estava a caminho da cidade para um show. O que levanta uma questão importante sobre a memória dos lugares, sabe? Demonstra como o espaço geográfico é passivo e, de repente, se vê obrigado a absorver dores que ele não gerou. Nossa, os relatos dos moradores sobre esse dia, nas reportagens, são devastadores. Muito tristes. E o que mais me pegou lendo o material foi a transformação do espaço físico do show. O evento ia ser no Parque de Exposições. E tinha todo um peso, né? Era o grande retorno pós-pandemia, havia uma euforia na cidade. Quase 10 mil pessoas eram esperadas. E aí, de repente, a notícia chega. Tem o depoimento de um trabalhador na fonte que teve que desmontar o palco no dia seguinte. O palco que já estava montado. Já estava pronto, luzes afinadas. Ele descreve o ato de desmontar aquilo como tipo um trabalho de luto físico. O palco nunca chegou a ser usado. E um processo psicológico intenso de remapeamento da memória coletiva. Caratinga não pediu por isso. Não, claro que não. Mas se tornou o epicentro de um luto nacional. Aquele terreno do Parque de Exposições deixou de ser um simples local de eventos e foi ressignificado como um monumento invisível da perda. É muito pesado e tem um detalhe que me tocou muito. Qual? Vários fãs da cidade guardaram os ingressos daquele show que não rolou. Sim, os ingressos físicos. O ingresso de papel deixou de ser uma promessa de festa, sabe? E virou um amuleto de saudade. A cidade absorveu essa cicatriz para sempre. Com certeza. É uma marca profunda.
Mas, conectando isso com a história que a gente veio desenhando até aqui, parece que Caratinga tem um histórico longo de processar suas pressões. Exato. Sejam elas o isolamento inicial lá na mata, as mudanças econômicas bruscas com o trem, ou até essas tragédias. E eles processam isso através da produção criativa. A vocação cultural parece ser a grande válvula de escape dessa população. E não é pouca coisa, tá? A lista de talentos que nasceram ali é um absurdo. É bem extensa. Nós estamos falando do berço do Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho, um dos maiores cartunistas do país. Sim. E lá também nasceu Agnaldo Timóteo, dono de uma das vozes mais potentes do rádio brasileiro. Que, inclusive, ganhou uma estátua de bronze lindíssima numa das praças, a gente viu no vídeo. Ganhou, sim, uma homenagem justa. E a lista continua, né, no jornalismo e na literatura. Gigantes, como a Miriam Leitão e o Rui Castro. Nomes de muito peso. Então, assim, o que tudo isso significa, eu não consigo evitar a pergunta. Qual é a engrenagem por trás disso? Não pode ser só coincidência, pode? Não é. O que transforma essa cidade específica numa máquina de exportar mentes que moldam a cultura brasileira? O que tem na água deles? Olha, a explicação para os estudiosos locais não está na água ou no ar, né? Mas na dinâmica social que a própria geografia impôs a eles. Como assim? A gente pode usar a analogia de uma panela de pressão. Por muitas décadas, Caratinga esteve isolada pelas serras. O acesso era super difícil. Aham. Esse confinamento geográfico inicial forçou a população a criar seu próprio entretenimento, seus próprios jornais, sua própria cultura. Ah, a pressão foi subindo porque eles não podiam simplesmente consumir o que vinha de fora com facilidade. Precisamente, eles tinham que inventar. E quando o trem e, posteriormente, a rodovia Rio-Bahia finalmente chegam... A válvula da panela apita. Isso, eles atuam como a válvula dessa panela de pressão. A cidade já tinha uma cultura interna fervilhante e altamente desenvolvida. Estimulada ainda mais pela grana da elite do café, que trouxe o cinema e o coreto modernista. Exatamente. Então, quando esses jovens como o Ziraldo ou o Rui Castro saem de lá para os grandes centros tipo Rio ou São Paulo, eles já carregam uma bagagem de observação muito aguçada. Faz sentido. Eles vêm de um lugar que era grande o suficiente para ter os conflitos de uma cidade real, com classes e política, mas ao mesmo tempo... pequeno o suficiente para que todos observassem os vícios e virtudes uns dos outros bem de perto. É um laboratório de gente, né? E o mais incrível, e isso fica muito evidente nos relatos sobre o linguajar local nas fontes, é que mesmo exportando talentos que falam com o Brasil inteiro, eles não abrem mão da própria intimidade. O sotaque e o dialeto continuam. Tem um termo citado nas pesquisas que é exclusivo da cidade e arredores, que é a palavra macaqueiro. Ah, o famoso macaqueiro. Aparentemente lá, se você é tímido, retraído, você não é acanhado, você é macaqueiro. É sensacional. A existência e a manutenção de um vocabulário próprio em um mundo hoje hiperconectado é a prova definitiva de resistência cultural deles. O termo macaqueiro serve quase como uma senha. Demonstra que, por mais que Caratinga participe ativamente da formação do imaginário nacional, enviando os filhos ilustres para a capital, a base fica lá. Sim, a identidade local permanece ancorada, blindada contra a pasteurização do mundo moderno. É um ciclo fascinante, de verdade. A gente começou essa análise no meio de uma selva, acompanhando homens armados desesperados por uma planta medicinal, passando por cima da população indígena original. Um começo denso. Muito. Vimos essa pequena vila fincar o pé na terra por causa do cara branco, depois enriquecer com café, construir catedrais góticas imensas e, num golpe de ousadia incrível, encomendar obras do Oscar Niemeyer. Ousadia é a palavra. E vimos como uma montanha de 1000 metros de altura observa tudo isso em silêncio, enquanto o chão da cidade é forçado a absorver o luto de um país inteiro num palco vazio. Sim, o peso da história recente. E no fim das contas, é a resposta que Caratinga dá a tudo isso, a todas essas contradições, é produzir arte, jornalismo e literatura de altíssimo nível. O que evidencia que a identidade de uma cidade nunca é uma fotografia estática, sabe? Ela é um filme constante, editado pelos traumas, pelos saltos econômicos e, acima de tudo,
pela capacidade dos moradores de transformar a experiência do interior numa linguagem universal. Com certeza. E isso deixa uma reflexão muito profunda para quem acompanha a gente hoje. Sobre como a gente enxerga o Brasil, né? Exato. Se uma cidade encravada no leste de Minas, com as suas ladeiras, seu dialeto onde o tímido é chamado de macaqueiro, e suas praças onde o modernismo esbarra no gótico, se ela conseguiu forjar tantas mentes que ajudaram a desenhar o que a gente consome de cultura hoje, a pergunta que fica é: quantas outras caratingas invisíveis não estão por aí, né? Neste exato momento, longe dos holofotes das grandes capitais, forjando silenciosamente a próxima geração de gênios brasileiros. Fica aí o pensamento.